A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. O louvor vai à frente. Preste atenção. O louvor é a prova de que você está olhando para Jesus. Quando você contemplar Jesus, você terá o louvor nos lábios. Eu desejo compartilhar com você alguns aspectos práticos sobre o louvor a Deus. Quando louvar, sempre. Davi disse no Salmo 34, verso 1: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Davi escreveu esse salmo quando 400 homens que se achavam em aperto e endividados, e todos amargurados de espírito, se ajuntaram a ele na caverna de Adulão. O Espírito nos ensina a dar graças em tudo e por tudo. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 20. O que é regar, será regado. No Novo Testamento, foi escrito em grego. A palavra bênção, eulogia, lê-se ilógia, ela utiliza para louvor. Assim, quando eu estou liberando as bênçãos, eu sou abençoado. Em Provérbios 11, 25 diz: e o regar também será regado. Esse é o princípio da reciprocidade. Você rega, será regado. Você louva e será abençoado. O louvor deve ir à frente. Não existe arma espiritual mais eficiente que o louvor. É impressionante como você entra no descanso e vê o milagre quando é capaz de louvar o Senhor nos momentos mais difíceis da vida. Se você quer lutar com eficiência, coloque o louvor em primeiro, na linha de frente. Judá, a tribo da realeza, tanto Davi como Jesus pertence a ela. Judá significa louvado. É impressionante como Judá sempre saía primeiro. O Senhor direcionava e protegia o povo de Israel no deserto, através da nuvem e da coluna de fogo, um tipo do Espírito Santo. Quando a nuvem parava sobre um lugar, Israel acampava. Assim a nuvem começava a se mover, Israel se movia. A primeira tribo a seguir o mover da nuvem era a tribo de Judá. Você pode ver isso lá em Números, capítulo 10, verso 14. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estavam Naasson, filho de Aminadab. Isso mostra claramente que o louvor está associado ao mover do Espírito. Naasson era o líder, como tal ia sempre em primeiro. Quando Deus pediu que cada príncipe trouxesse uma oferta para a consagração do altar, Naasson foi o primeiro, conforme Números capítulo 7, do verso 11 ao 12. Disse o Senhor a Moisés: cada príncipe apresentará no seu dia a sua oferta para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. O louvor deve ir à frente. Não foi por acaso que Naasson foi avô de Boaz, que se casou com Ruth, a bisavô de Davi, o qual foi o maior adorador de Israel, o maior guerreiro de Israel, porque a melhor maneira de lutar é louvar. Grandes personagens na Bíblia foram da tribo de Judá. O que tudo isso indica? Que Judá, o louvor, deve ter destaque. Outro personagem da Bíblia de louvor foi Josafá, o rei de Judá. Em determinado momento, o seu reinado, toda Judá
foi cercada pelo inimigo. A situação era desesperadora. Todo Judá passou a buscar a Deus com oração e jejum. Então o Espírito Santo veio, ungiu a Jaziel para profetizar, dizendo que a luta era do Senhor, que eles não precisavam ter medo. Jaziel não era um profeta, ele era um cantor que ministrava diante da arca da presença. O Espírito Santo fez questão de registrar a genealogia de Jaziel, no momento em que aparentemente não tinha sentido. Mas tudo na palavra de Deus é para o nosso ensino. Se observarmos a genealogia citada no texto, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Geliel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 14. A genealogia vai até Asaf, um líder de louvor. O significado dos nomes nos mostra algo maravilhoso. Jaziel significa contemplado por Deus. Deus vê a sua situação. Zacarias significa Jeová se lembra. Deus não se esquece de você e das suas promessas. Benaia significa Jeová edificou. Deus está edificando a sua vida. Jeiel significa Deus varre embora. Deus lança para longe os seus adversários. Matanias significa presente de Jeová. Deus lhe dá tudo de graça. Asaf significa Deus ajuntou. Deus é o originador de tudo. Eu vou reunir numa interpretação profética o significado desses nomes desde Asaf até Jaziel, como citado na Bíblia. Deus, o originador de tudo, reuniu todas as coisas para lhe dar tudo o que for necessário. Ele lança para bem longe os seus inimigos e ele está edificando a sua vida. Tudo coopera para o seu bem. Ele não se esquece de você, jamais, nem das promessas feitas a você. Ele está contemplando a sua situação e virá em seu favor. Josafá creu, e porque creu, o texto diz: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Se você realmente crê, você louva. O que eles cantaram, pastor? Talvez nós cantaríamos: já posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra. Ou então: não temas, segue adiante, não olhes para trás. Ou para os mais jovens: que ruja o leão. Interessante que a letra da canção não tinha nada a ver com a guerra, poder, força, algo similar. Eles cantaram e louvaram bondade do Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia, bondade, dura para sempre. Essa é a chave de Davi que abre portas. Eles cantaram em alta voz, sobremaneira. De fato, não é impossível louvar sem emitir um som. O volume conta. Deixe-me te dizer algo. O volume conta. O volume, a intensidade da sua voz, conta para o seu milagre. Não é à toa que o som que desceu do céu no dia de Pentecostes era como um vento impetuoso. Não era uma brisa, era um furacão que atraiu a todos. Goste ou não, o volume está associado à liberação do milagre. A voz de Deus é como um trovão. Em Jó 37:5 diz: com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que não nos compreendemos. Em Jó 49, ou tens braço com Deus, ou podes trovejar com a voz como ele faz? No Salmo 29, verso 3 diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas,
Troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre muitas águas. Enquanto cantavam, Deus habitou nos louvores do seu povo. O Senhor interveio, aniquilou o inimigo de tal maneira que eles levaram 3 dias para recolher os despojos. O lugar passou a ser chamado Vale de Bênção. Isso é maravilhoso. O lugar da batalha se transforma no Vale de Bênção. O louvor muda a sua sorte. O que nós louvamos? Louve o nome do Senhor. O louvor foca nos efeitos de Deus e do seu poderoso nome. Devemos louvar o nome do Senhor, conforme o Salmo 148, verso 5. Louvem o Senhor, pois mandou ele e foram criados. O nome representa o caráter, os atributos de Deus. Davi, o excelente adorador de Judá, disse: engrandecei, ó Senhor, pois só o seu nome é exaltado. Salmo 34, verso 3. Você pode reunir vários nomes de Deus e louvá-lo audivelmente. O nome redentivo de Deus são Jeová Jirê, o Senhor que provê; Jeová Rafá, o Senhor que te sara; Jeová Nissim, o Senhor a nossa bandeira; Jeová Shalom, o Senhor nossa paz; Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor; Jeová Tixideno, o Senhor é a nossa justiça; Jeová Makadesh, o Senhor que nos santifica; Jeová Chamá, o Senhor está ali. E Jesus nos revelou que na nova aliança o nome de Deus é Pai. Louvem a palavra de Deus. Davi escreveu o Salmo 56, versos 10 e 11. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Nesse Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que pode me fazer o homem? Fé vem quando você louva a palavra de Deus. O louvor é a declaração antecipada da vitória. Abraão é o exemplo da fé em operação. Em Romanos 4,18 diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já sendo de 100 anos, a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória. Como Abraão se fortaleceu? Enquanto esperava o cumprimento da promessa, que durou 25 anos, ele dava glórias a Deus. A palavra glória significa emitir a sua opinião sobre alguém. Quando a sua opinião sobre Deus, você louva de acordo com o que você sabe sobre Ele. Louve as promessas que você precisa. Louve quando o mar não se abriu. Louve quando o filho não chegou. Se você já pediu, a partir de agora louve. O louvor abrirá as portas da graça. Louve as obras de Deus. Em terceiro lugar, nós louvamos suas obras. No Salmo 145, verso 4. Uma geração louvará e outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. No Salmo 92, verso 4. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. No Salmo 92, verso 5. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. As obras de Deus são magníficas e extraordinárias, que carregam as marcas da sua bondade. Tudo que Deus faz é bom. Louve o seu poder. Em quarto lugar, nós devemos louvar o seu poder. No Salmo 21, verso 13, exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Louve a bondade de Deus. A expressão rendei graças ao Senhor porque Ele é bom é poderosa nas Escrituras e o louvor mais poderoso. Ela foi utilizada nos momentos extremamente significativos da Bíblia. Quando a arca foi trazida e colocada no tabernáculo de Davi, quando o templo foi concluído em 2 Crônicas 5,13, quando levantaram eles a voz com trombetas e símbolos, os instrumentos músicos para louvar o Senhor. Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor,
se encheu de uma nuvem. Na batalha de Josafá, como vimos, no lançamento do templo, o fundamento do templo, nos dias de Eda, após o encontro do cativeiro babilônico, quando Deus prometeu prosperidade para Judá, Jerusalém, após os dias cativos, Davi mesmo dedicou o salmo inteiro para essa canção. No Salmo 131, 36, verso 1, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez o céu, porque a sua misericórdia dura para sempre. Existe algo mais poderoso que ocorreu no céu quando a bondade e misericórdia, graça, fidelidade de Deus são reconhecidas por meio de louvor? Deus é bom, sempre. E a bondade de Deus nos conduz em triunfo sobre todas as coisas. Devemos desejar a bondade de Deus nessa vida. O Salmo 27 expressa tal esperança. O escritor Davi ilustra sua absoluta confiança em Deus, o valor supremo da sua vitória. Por isso eu quero te dizer, creia hoje e amanhã que você verá a bondade de Deus, do Senhor nessa terra. Esse era o segredo de Davi, permanecer inabalável diante de tantas oposições. A chave de Davi é: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O que nós podemos concluir, pastor? Em vez de reclamar, criticar, dar e colocar a culpa nos outros, louve ao Senhor. Louve em meio à tempestade e elas acalmarão. Louve em meio às enfermidades e elas desaparecerão. Louve em meio ao medo e ele fugirá. Louve em meio às dificuldades financeiras e a provisão virá. Louvai ao Senhor em todo o tempo. Pai, eu oro abençoando a todos os irmãos que me ouvem através do canal do YouTube. Essa palavra gere fé no seu coração, que eles possam louvar o Senhor em todo o tempo. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a compartilhar para que mais pessoas saibam o quanto é importante o louvor. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, pelo qual você pode fazer uma oferta generosa, sempre crendo que Deus vai multiplicar a sua sementeira. Não deixe de ofertar, semeie e tenha uma colheita abundante, em nome de Jesus. Amém?